Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico avalia em Iranduba os problemas no fornecimento de energia. Deputado Cabo Maciel cobra da Eletrobras o cumprimento do programa Luz para Todo nas comunidades de Itacoatiara. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver a Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa pede arquivamento de projeto de lei número 123/2012 dos oposicionistas da Casa. E ainda, parlamentares debatem sobre políticas públicas para o setor primário durante sessão na ALEAN, que homenageou o agricultor. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o Bom Dia com as notícias locais no quadro Sala de Imprensa com o repórter Adriano Castro. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje dos principais jornais da cidade? Olá, Amanda, muito bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV ALEAN. Estamos aqui para trazer as principais informações de jornais impressos da nossa cidade. Vamos começar com o Jornal Amazonas, Jornal do Comércio. Hoje, terça-feira, dia 6 de agosto, que vai dar o destaque para a produção industrial. PIM fecha semestre com faturamento 11,45 maior. O Polo Industrial de Manaus faturou 37,2 bilhões de reais no primeiro semestre de 2013, um crescimento de 11,45% em relação ao mesmo período do ano passado, em que o faturamento foi de 33,4 bilhões de reais. Em dólar, o faturamento também foi positivo e alcançou 18,3 bilhões de dólares. Em relação aos empregos, o mês de junho foi encerrado com 117.028 trabalhadores, incluindo aí os efetivos, temporários e terceirizados. E mesmo o mercado interno, seu foco aqui, as indústrias também tiveram destaque nas exportações. Esse é o destaque do Jornal do Comércio desta terça-feira. E agora vamos aqui ao Jornal Amazonas em Tempo, saber qual o destaque do Jornal Amazonas em Tempo. Arthur vai a Brasília em busca de recursos para Manaus. Vamos lá, Arthur vai a Brasília lutar pela liberação de recursos. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, juntamente com o governador do estado, Omar Aziz, eles vão se reunir hoje às 10 horas da manhã, aqui horário de Manaus, com os ministros do Planejamento, Miriam Belchior, e da Justiça, Eduardo Cardoso. Eles estão aí em busca de recursos federais, tanto para o município quanto também para o estado. Ontem mesmo, o Arthur já esteve reunido ali com o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, e apresentou ao ministro a proposta de uma gestão compartilhada aí do terminal pesqueiro de Manaus. O ministro gostou da sugestão feita por Arthur e disse que é a melhor forma de fazer o terminal pesqueiro funcionar aí. Em Brasília, Arthur também já busca recursos para a construção de 30 creches. Esse é o destaque do Jornal Amazonas em Tempo desta terça-feira, dia 6 de agosto. Vamos agora aqui com o Jornal Diário do Amazonas, saber o destaque do Jornal Diário do Amazonas. Dilma sanciona Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff nesta segunda-feira com 2 vetos ao texto. Foi mantida aí a meia entrada para estudantes e jovens de baixa renda até o total de 40% dos ingressos disponíveis para o evento. Dilma disse que, ao sancionar o estatuto, o país firma aí um pacto pela juventude brasileira. As medidas do estatuto valem para jovens entre 15 e 29 anos. Um dos vetos da presidente diz respeito ao pagamento da meia passagem para ônibus interestadual. Foi vetada para estudante em geral, mas mantida para o jovem de baixa renda. Outro veto, segundo informações do Planalto, é burocrático e atendeu a um pedido do Ministério do Planejamento, mas não tem impacto político. Amanda, essas são as informações de hoje. Se você quer ficar por dentro do que acontece no Parlamento Estadual, acesse o portal da ALEAN, alean.gov.br. Amanhã eu volto com outras notícias. Amanda, bom dia para você. Muito obrigada, Adriano, por todas essas informações. Um bom dia para você e eu aguardo você amanhã aqui no programa Bom Dia. Criado para acompanhar e avaliar a segurança do Supremo Eletroenergético da capital e dos municípios da região metropolitana de Manaus,
O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, coordenado pelo deputado Marcelo Ramos, esteve ontem, segunda-feira, em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. No encontro, populares do município puderam expor aos representantes da empresa Amazonas Energia os problemas do sistema da cidade. A repórter Suzane Lemos acompanhou as discussões e é quem traz os detalhes. A energia elétrica é um insumo essencial para o desenvolvimento da sociedade. No Brasil, a principal fonte é a hidrelétrica, com 65%, seguida pela termoelétrica, com 28%. O restante provém de usinas eólicas ou é importado de países estrangeiros. Aqui em Iranduba, acontece a 6ª audiência pública para debater a importância deste tema. A reunião foi coordenada pelo deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos, que garantiu que os trabalhos do comitê devem ser realizados em toda a região metropolitana para atender às crescentes demandas do setor energético e garantir o desenvolvimento da região. Estamos ampliando os trabalhos do comitê, fazendo com que chegue até os municípios da região metropolitana, iniciando aqui pelo município de Iranduba, sob a lógica de que o desenvolvimento econômico dessas regiões depende essencialmente do oferecimento de energia abundante e estável. Então esse é o objetivo, garantir que chegue energia aos municípios e a partir daí não só tranquilize as pessoas do ponto de vista da utilização da energia doméstica, mas também possa ser um insumo para a garantia de investimentos que desenvolvam a economia desses municípios. Representantes do município de Iranduba, que também participaram da audiência pública, mostraram-se satisfeitos em poder levar ao conhecimento da concessionária as demandas locais, já que os recursos energéticos do município são insuficientes para garantir o desenvolvimento da agricultura, principal fonte de renda da localidade. O município de Iranduba ele é muito voltado à área rural, como também distrito, né? Nós podemos dizer que a parte das ilhas foram bastante atendidas ao longo desses 7 meses. Hoje, praticamente, a Ilha da Paciência, Jacurutu, Muratu e Ilha da Banchantaria, que aproximadamente foram beneficiadas mais de 1.000 famílias. E hoje tem luz 24 horas. E a demanda nas vicinais e nos distritos também precisa avançar. A importância, na realidade, desta audiência pública nada mais é a questão da proximidade hoje que o município de Iranduba tem de Manaus, né? Então nós temos, ou seja, o programa Luz para Todos, quando fez aqui o seu levantamento, quando fez o levantamento aqui dos domicílios que seriam contemplados pelo programa Luz para Todos, isso já há algum tempo atrás, né, ele previa uma estimativa X. Hoje, com o advento da ponte, né, esse número multiplicou-se, né, por mais de 50 vezes na realidade. De acordo com a empresa concessionária de energia, novos investimentos já estão sendo realizados para garantir o desenvolvimento da região. Nós já temos uma usina aqui operando hoje com uma capacidade de 50 megawatts que atende Iranduba e Manacapuru, já com sobra. E estamos interligados a Manaus, que por sua vez está interligado ao Sistema Interligado Nacional. Ou seja, Iranduba hoje já está interligado ao Sistema Nacional de Energia. Isso facilita, tem todo o potencial do país inteiro à disposição então de Iranduba por estar interligado, embora em fase de teste. Essa reunião é muito importante. Esse comitê que foi criado, né, e coordenado pelo deputado Marcelo Ramos tem dado para nós muito subsídio de melhoria da nossa empresa. E esta reunião de hoje aqui no município de Iranduba, que faz parte da região metropolitana de Manaus, ela é importante, porque a gente vai poder ouvir as demandas da comunidade, das pessoas aqui de Iranduba, do prefeito, da Câmara Municipal, e assim que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso serviço com relação à distribuição de energia elétrica nesse município. Também participou da audiência o Conselho de Defesa do Consumidor da Amazonas Energia, que na ocasião lançou uma cartilha explicativa esclarecendo as principais dúvidas dos consumidores. Os exemplares gratuitos também estarão disponíveis na sede da empresa, na Avenida 7 de Setembro. Essa cartilha nós vamos lançar aqui hoje, é uma contribuição do Conselho de Consumidores da Amazonas Energia para os próprios consumidores. E aqui tem toda a legislação que diz respeito
aos direitos do consumidor, mas também aos seus deveres, né? Não tem só direito, tem dever também. Então, cada um tem que fazer a sua parte, o consumidor e a empresa concessionária de energia elétrica. A próxima audiência pública será realizada no dia 2 de setembro no município de Itacoatiara. E o líder do Partido da República na Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, esteve reunido com a direção da Eletrobras, Amazonas Energia, para cobrar o cumprimento do programa Luz para Todos nas comunidades do rio Arari, em Itacoatiara. O parlamentar disse ainda que pretende visitar outras comunidades acompanhado de representante da empresa. O presidente da Assembleia Legislativa participou na última sexta-feira com o governador Omar Aziz e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, da entrega da nova unidade da maternidade Balbina Mestrinho, do bairro Praça 14, zona centro-sul de Manaus. Durante a solenidade, o ministro da Saúde anunciou o aumento do valor de repasse do teto SUS para média e alta complexidade no estado. A maternidade de Balbina Mestrinho foi criada há 53 anos e é a primeira do Amazonas. Com a nova unidade, a capacidade de atendimento dobrou, com 115 leitos, sendo 58 para partos normais. A unidade foi realizada em uma parceria entre governos federal e estadual, com o resultado de investimentos de 15 milhões de reais entre obras e equipamentos. Durante a entrega da unidade, o governador Omar Aziz aproveitou a oportunidade para anunciar nova ampliação da maternidade Balbina Mestrinho. A gente tem uma política para expandir isso para o interior do estado, fazendo com que esse atendimento na entrada e principalmente no parto tenha uma garantia de uma qualidade boa para a mãe e para a criança. Também aqui tem um novo modelo da presença da mãe com a criança, né? Quanto mais rápido a criança fica com a mãe, é melhor para os dois. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, esteve na solenidade e falou da importância da nova reforma da maternidade Balbina Mestrinho. E ainda durante a entrega da nova unidade de saúde, a portaria que define mais recursos para o teto SUS foi assinada pelo governador Omar Aziz e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Serão mais de 52 milhões anuais para o custeio da saúde nas unidades estaduais responsáveis em atender a média e alta complexidade. Esse aumento da SUS era uma discussão muito forte que nós tínhamos, até porque esse bolo dividido do SUS, o Amazonas tinha, por procedimento, um valor menor do que tinha o estado de São Paulo, que o Rio de Janeiro, tendo que fazer procedimentos em regiões longínquas de difícil acesso. Então isso é uma grande notícia, uma grande vitória. Com a mudança, o repasse salta de 534 milhões para 587 milhões por ano, equiparando ao nível populacional do estado. O estado do Amazonas passa a ter o mesmo teto per capita, o mesmo recurso pela população para exames, cirurgias de média e de alta complexidade do que tem a média nacional. São mais 60 milhões de reais de custeio de manutenção, porque é muito importante. Os valores vão beneficiar serviços de urgência e emergência, maternidades, exames e cirurgias. O governador do Amazonas criou uma comissão formada pelo Sindicato dos Médicos do Estado e da Suzam para estudar alternativas de otimizar o atendimento no interior de forma mais célere, já que a maioria dos médicos inscritos no programa do governo federal pede trabalho em Manaus. A Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Amazonas pediu arquivamento de projeto de lei número 123/2012, de autoria conjunta dos deputados Luiz Castro, José Ricardo e Marcelo Ramos. A matéria pedia a aplicação de sanções para empresas que causassem danos à administração pública. Na última semana, foi regulamentado no Congresso Nacional um projeto de lei federal com as mesmas diretrizes. O projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Gestão e Serviços Públicos, presidida pelo deputado Chico Preto. Na matéria, os deputados José Ricardo, Luiz Castro e Marcelo Ramos pediam a responsabilização direta de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública.
Deste modo, empresas que fraudassem processos licitatórios, por exemplo, seriam punidas e não poderiam mais concorrer em certames na administração pública. A comissão ficou encarregada de analisar a aplicabilidade e competência da Assembleia em legislar sobre a questão. Juntamente com os procuradores da Casa, o deputado Chico Preto pediu o arquivamento do projeto. Na última semana, foi sancionada em Brasília a lei federal que trata sobre a mesma questão. O parecer da comissão baseou-se nos princípios da hereditariedade e hierarquia. Nós não precisamos de duas leis, uma em nível federal e outra em nível estadual, para dizer a mesma coisa. Então, considerando que a lei federal foi aprovada na última sexta-feira, uma lei que já tinha 3 anos de tramitação, nós que estávamos retomando a discussão disso para enviar o parecer, tomamos conhecimento da aprovação da lei, do projeto, tornando-se lei 12.846, e por essa razão nós vamos opinar pelo arquivamento da matéria, entendendo que há uma lei federal que alcança por inteiro também o objetivo do projeto que tramitava aqui. Então, nós não precisamos de 2 leis para tratar do mesmo assunto e talvez até confundindo mais ainda a percepção daqueles que vão fazer uso. Tipo, eu uso a lei federal, uso a lei estadual. Então, a lei federal, mais antiga, já aprovada, ela vai ser digamos assim, o norte a ser seguido pelas administrações públicas do Brasil com relação à responsabilidade administrativa de empresas que contratem produtos e serviços. A Lei Federal 12.846 de 2013 é composta de 31 artigos dispostos em 7 capítulos. O período de vacância para que a lei entre em vigor é de 180 dias após a data de publicação. A matéria faz parte da pauta positiva posta em votação no Congresso Nacional, que visa atender o clamor popular por uma administração pública mais efetiva e com medidas mais firmes contra a corrupção. Vamos ver agora a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 34 graus. Para o município de Anori, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 32. A previsão para Novo Aripuanã é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 34 graus. Veja a seguir, presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que pune empresas pela prática de corrupção contra a administração pública. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Apesar da economia girar mais forte por meio das indústrias instaladas nas grandes capitais do país, o setor primário é também um impulsionador econômico de peso. E é o agricultor a peça-chave neste processo. Por autoria do deputado Luiz Castro, o setor primário foi homenageado na Assembleia Legislativa ontem, segunda-feira. Na ocasião, políticas públicas foram discutidas.
Diariamente, o cidadão é beneficiado com o trabalho produzido pelo setor primário. Do café da manhã ao jantar, a agricultura é necessária para a sobrevivência. A atividade econômica também faz parte da política de Estado, que incentiva a geração de emprego e renda. O governo possui o Amazonas Rural, programa que tem o objetivo de aumentar a produção do setor primário e impulsionar a agricultura, pesca, a pecuária e extrativismo vegetal. O Amazonas Rural foi lançado em 2012 e é conduzido pela Secretaria de Produção e Abastecimento, a CEPRO. E esta casa cumpre com seu papel, né? Não só de homenagens. Muitas vezes a pessoa está só homenageando. Homenagear sim, mas também ouvir reivindicações e encaminhá-los. E no final a gente fez o encaminhamento daquilo que a gente entende que é necessário e que é possível fazer. O tema foi destaque na Assembleia Legislativa. Uma sessão especial homenageou os trabalhadores do setor, por iniciativa do deputado Luiz Castro. O Dia do Agricultor é comemorado no dia 28 de julho. As dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores são muitas, principalmente na região amazônica, onde é preciso se programar com os períodos de cheia e seca. Hoje a semente ela está sendo muito difícil. A gente está com um trabalho junto à Embrapa para ver se tem uma semente melhorada, né? Porque a gente sabe que 3 anos atrás, a partir da enchente grande, os nossos ribeirinhos é onde mais produz a mandioca. E com essas alagações que têm acontecido, a semente ela não dura muito tempo. Então isso veio diminuindo gradativamente. A farinha aumentou, mas em função da não semente no campo. A sessão especial foi aberta pelo deputado do PSD, Chico Preto, líder da maioria na Assembleia Legislativa. O parlamentar destacou a importância de políticas públicas para o setor primário. Há um forte sentimento desta casa de fazer com que o setor primário do Estado do Amazonas tenha uma política de Estado. Eu quero explicar rapidamente o que é uma política de Estado. Uma política de Estado é aquilo que, independente de quem seja o governador, aquilo não muda. O líder do PT na Aleanha, José Ricardo, prestigiou os agricultores. O parlamentar lembrou que os produtores rurais são prejudicados na hora de escoar o alimento produzido. Esse é o desafio, fazer com que as vias de escoamento, as estradas, as várias vicinais que nós temos, sejam mantidas, estejam em ordem, estejam em condições, possam favorecer esse escoamento. Trabalhadores e representantes de movimentos e associações da agricultura no estado foram homenageadas e receberam certificados. O deputado Adjuto Afonso representou Luiz Castro, que por motivo particular não pôde estar presente. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que pune empresas pela prática de corrupção contra a administração pública. A norma foi publicada no dia 1º de agosto no Diário Oficial da União e entra em vigor no próximo ano. A Lei 12.846 de 2013, já sancionada pela Presidência da República, permite a punição de empresas que pratiquem ações que caracterizem a prática de corrupção, como a fraude em licitações e o oferecimento de vantagem indevida a agente público. Anteriormente, apenas pessoas físicas respondiam na Justiça por essa prática. Com a nova lei, as pessoas jurídicas podem ser punidas com multas que chegam até 20% do faturamento bruto anual da empresa, ou de até 60 milhões de reais, quando o cálculo não puder ser feito. A presidente Dilma Rousseff vetou 3 artigos do projeto, o que deu mais rigor à legislação. Um dos dispositivos derrubados determinava que a aplicação da pena dependeria da comprovação da culpa ou dolo da pessoa jurídica. O trecho foi vetado justamente porque a lei se baseia na responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, o que independe dessa comprovação. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os parlamentares enxergam a nova legislação como um avanço. Os deputados acreditam que a lei irá coibir a ação ilícita das empresas. O país acostumou a isso aqui, a dar o jeitinho, né? Vai lá, fraude a licitação, a firma lá vai concorre com 2, 3 firmas, aí aquele gestor público também lá dá o jeito dele na prefeitura, e isso quem perde é o povo. Então acho que a presidente sancionou em boa hora essa lei, que a gente tem que acompanhar. A gente não pode pagar, o bom gestor pagar pelo mau gestor, né? Aquele que tem que pagar, que pague. Mais uma lei que nós temos, mais um instrumento para combater a corrupção. E neste caso, para punir as empresas, as pessoas jurídicas, aquelas pessoas ou aquelas empresas que têm interesse em fazer as parcerias com o poder público através das licitações, de prestar serviço, de fazer obras. Ora, se você não tem uma lei clara para punir,
acaba a punição sendo somente para o lado do funcionário público, do agente público, do político, daquele que está num cargo de confiança que faz a contratação. Agora nós temos uma lei para punir também a empresa. A própria administração pública poderá aplicar as multas, sem depender de decisão da Justiça. O Poder Judiciário ficará responsável por aplicar sanções como o perdimento de bens, suspensão das atividades da pessoa jurídica e até mesmo a dissolução compulsória da empresa. E além das ações do governo federal, como essa sanção, o Congresso Nacional voltou do recesso com pendências ainda do primeiro semestre e disposto a atender às reivindicações populares. Esse e outros assuntos agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Priscila Sena. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. O Congresso Nacional retornou do recesso na última quinta-feira, 1º de agosto. No segundo semestre, os parlamentares se verão em volta com uma série de projetos oriundos do primeiro semestre de 2013, resultado da pressão das manifestações populares. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado tem na pauta da reunião desta quarta-feira, dia 7 de agosto, a proposta de emenda à Constituição PEC 34/2011, que cria a carreira de médico do Estado no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. A matéria faz parte da pauta prioritária de votação do Senado, negociada pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, e os líderes partidários no período das manifestações populares realizadas pelo país. De iniciativa do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, presidente da CCJ, a PEC 34/2011 foi apresentada com o propósito de melhorar o atendimento à população nos serviços públicos de saúde. E isso passa, conforme ressaltou o autor, pela garantia de assistência médica em localidades distantes, prestada em condições adequadas de trabalho e segurança e com remuneração digna para os profissionais vinculados ao SUS. O relator senador Paulo Davin apresentou substitutivo à PEC, mas manteve alguns pontos do texto original. Entre eles, estão os dispositivos que determinam a seleção dos médicos do Estado por meio de concurso público, a conquista de estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, a adoção de critérios de antiguidade e merecimento para a promoção na carreira e o item que exige que o profissional resida no município ou na região metropolitana da respectiva lotação. O substitutivo Paulo Davin vincula os médicos de Estado exclusivamente à União e estabelece a remuneração por meio de subsídio. Este deverá ser fixado em lei e não poderá exceder 95% do valor mensal de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se aprovada pela CCJ, a PEC precisará passar ainda por 2 turnos de votação no plenário do Senado. No dia 27 de julho, o jornalismo esportivo do Amazonas perdeu um dos maiores cronistas, Carlos Zammit. Como forma de homenagear o jornalista e garantir as obras para futuras gerações, o deputado Belarmino Lins, junto com outros parlamentares, propôs ao governador do estado, Omar Aziz, o tombamento do acervo histórico-cultural de Zammit. Mais informações com a repórter Pérola Paula. De acordo com a propositura do deputado Belarmino Lins, a vasta obra literária de Carlos Zammit a ser tombada é a que compõe a coluna chamada Baú Velho, criada pelo jornalista na década de 60, que mais tarde virou livro e depois site. Ainda de acordo com a proposta do parlamentar, o acervo deverá ser acomodado dentro da estrutura do Museu de Moedas Bernardo Ramos, localizado na Praça Eliodoro Balbi, a Praça da Polícia no centro de Manaus. O governador do estado, Omar Aziz, deverá aprovar a proposta ainda esta semana. Vamos agora para a agenda parlamentar. E hoje, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo, acontece uma sessão especial em comemoração aos 62 anos de independência do Peru. A autoria é do deputado Adjuto Afonso. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@leam.gov.br.
Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.